Olá, meu nome é Maria Cecília, juntamente com o Gabriel, a Lívia, a Maria Laura e o Renato, nós vamos apresentar o trabalho sobre a agroindústria do palmito de Pupunha. Esse é o escopo do nosso projeto, ou seja, a forma que nós acreditamos ser mais didática, fazer essa divisão. Acerca da introdução, sabemos que o palmito possui um histórico extrativista, sendo que teve grandes impactos ambientais por conta desse extrativismo exacerbado do palmito proveniente da palmeira jussara. A pupunha, que é o foco do nosso trabalho, é de origem amazônica e foi domesticada e disseminada pela América Central pelos indígenas. E só a partir da década de 1970 que os produtores começaram a se interessar pela produção, porque viram que essa planta permitia um plantio organizado e possuía características vantajosas, como o quarto perfilhamento. Além disso, o mercado de palmito representa um mercado em expansão, que possui uma alta lucratividade e o palmito proveniente da pupunha é um produto de alta qualidade, sendo o único que pode ser consumido in natura porque ele não oxida. Acerca do objetivo e justificativo do nosso trabalho, sabe-se que o Brasil é um grande produtor de alimentos mundial e o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores do palmito de pupunha. Além disso, no ano de 2018, essa produção de palmito representou 309,5 milhões de reais. E além disso, essa produção de palmito gera também impactos socioambientais. Por isso, o presente trabalho busca analisar dentro do sistema de produção agroindustriais a cadeia produtiva do palmito. Acerca dos materiais e métodos, foram coletadas informações em bancos de dados científicos de alta confiabilidade e, além disso, foi buscado notícias que tivessem uma procedência assegurada, que pudessem agregar no nosso trabalho. Acerca da origem histórica da pupunheira, sabe-se que ela tem sua origem na Amazônia e América Central. Suas características são uma planta de floresta tropical e úmida e densa, um clima quente e úmido, com fortes chuvas todo o ano, que configura o clima equatorial. As palmeiras são da família Arecácea palmae, e sua diversificação ocorreu ao longo do período da Era Mesozoica, cerca de 100 milhões de anos mais ou menos. A sua espécie, que é a Bactris gazeparis kunth, uma das primeiras palmeiras a ser domesticada para extração de madeira pelo povo indígena, em tempos lá pré-colombianos, na região sudoeste da Amazônia. E, além disso, essa palmeira, primeiramente, serviu para a colheita dos frutos, para a extração do seu óleo e, posteriormente, para a extração do palmito. Então, agora nós nos debruçamos sobre algumas características da planta da pupunheira. É uma palmeira, então ela faz parte dessa família de palmeiras, e a planta que nos dá o palmito pupunha é essa que está indicada, essa espécie. É uma palmeira que é perennifólia, quer dizer, ela não tem a queda das folhas, ela está sempre verde o ano todo. Tem um caule que varia de 15 a 30 centímetros de diâmetro e pode atingir, então, até 25 metros de altura, no geral, ficando nessa região de 15 a 25, na média, 20. A parte da qual se extrai o palmito é a região do centro para o topo, então é dessa parte que se faz o corte para extrair o palmito. E essa planta apresenta diversas vantagens no sentido de crescer bastante rápido, essa característica da precocidade, ela é bastante forte, dá um palmito de boa qualidade e também é muito fácil de ser cultivada em comparação às demais. Vive, então, cerca de 20 anos e produz 1,5 palmitos por ano. Nos atentando mais sobre o palmito enquanto alimento, nós temos esse alimento que é bastante macio, sabor agradável e de baixo valor calórico. Então, ele permite que seja trabalhado na culinária de diversas maneiras e também incluído uma dieta saudável. Baixa atividade de enzimas oxidativas no sentido que ele preserva a sua cor, seu aspecto por bastante tempo, sem escurecer, sem parecer um produto que já tenha se estragado. E ele é vendido, no geral, em conserva, na forma de cilindros, ou in natura, quando é vendido junto com as bainhas da palmeira, ou ainda mesmo fresco. Um alimento, então, bastante rico em proteínas, fibras e sais minerais. No quesito da plantação comercial da pupunheira, nós vamos ter que ela se dá em climas tropicais superúmidos, então um clima sempre quente e úmido. E caso exista esse período de estação seca, é necessário ter o trabalho de irrigação. Temperaturas na casa de 200 graus e bastante umidade no ar. Adaptável também em vários tipos de solo. E no caso de solos ácidos, faz-se necessária a questão da correção pelo uso de cal, a calagem, e adubação com alguns nutrientes essenciais. A planta, como já dissemos, ela gosta bastante de água e, ao mesmo tempo, o solo não pode ser encharcado, então solos argilosos vão também ter que ser adaptados e corrigidos para evitar isso. Então, temos aí todos os processos de correção do solo, a gradagem e a aragem da terra, tudo isso dentro daquilo que também foi dito no slide anterior. As sementes são produzidas seguindo essas etapas, então desde o fruto da pupunheira, do qual se extrai a semente, a semeadura em estufa, o plantio nas sementeiras, a formação das mudas e até o fortalecimento final para o plantio já em campo. O plantio deve ser feito, então, na parte final do ano e no começo do outro ano, então, a parte de mais insolação e temperaturas mais altas no ano. E deve ser sempre inspecionada, principalmente nos primeiros meses de plantio, caso ocorram pragas ou mesmo ervas daninhas. A escolha da área no sentido de clima e solo, como já foi dito também anteriormente, e a questão do espaçamento das plantas também é bastante importante. A Embrapa preconiza aí cerca de 5 mil plantas por hectare, mas isso é bastante relativo, segundo os critérios que nós temos aí de tanto temperatura, de a própria qualidade do solo, a insolação, quanto usamos de fertilizante, e também do mercado que vai ser atendido por essa produção.
As mudas devem aparentar boa saúde, estar fortes, com raízes bem desenvolvidas, e o solo também deve estar equilibrado quimicamente. Temos aí, então, os sistemas de irrigação que podem ser utilizados para essa planta. Temos ainda também a possibilidade de adubação orgânica, para além da adubação química já mencionada, temos a possibilidade de adubação orgânica com os próprios restos de corte da pupunheira, ou ainda com o uso de algumas leguminosas forrageiras que são plantadas alguns meses antes do plantio da pupunheira. Então, elas são roçadas e deixadas ali no campo mesmo, para servir como adubação orgânica. E após o plantio, também faz-se necessário esse cuidado com as ervas daninhas, a questão da roçagem e também do uso de herbicidas, para evitar as plantas daninhas que possam prejudicar o desenvolvimento da pupunheira. A colheita também depende muito de alguns fatores e, então, no geral, ela vai ser bastante adequada ao mercado que se deseja vender esse palmito, a quantidade de plantas naquele cultivo e também a adubação. Geralmente, os cortes são feitos ali na primavera e a planta já tem que estar bem desenvolvida, já tem que estar bastante forte para esses primeiros cortes serem feitos. E os resíduos da colheita, como disse, já podem ser utilizados na própria plantação como adubação orgânica. Os perfilhos são os ramos laterais da palmeira e eles precisam ser manejados no sentido de que, dependendo da densidade de plantas naquele cultivo, podem ter mais ou menos perfilhos e esses ramos estão ligados diretamente com a longevidade também da planta e a produção do palmito. No que diz respeito à agroindústria do palmito, a princípio vale destacar que 2 produtos finais são produzidos, o palmito fresco e em conserva. Nesse ambiente, eles são cortados de diferentes maneiras, como em toletes, cubos, rodelas ou tiras. Então, essa agroindústria apresenta 2 caminhos de produção, o que gera o palmito in natura e o em conserva. Entretanto, as etapas iniciais são as mesmas para ambos, e depois se diferenciam. Em relação às etapas em comum, ao corte da palmeira, a pré-limpeza do palmito, seu empilhamento e transporte até chegar na agroindústria. Lá, a recepção, limpeza parcial e final. A partir de então, a diferenciação nas etapas para gerar palmito in natura e em conserva. No que tange às etapas do processamento do palmito in natura, destaca-se que ele deve ser cortado e classificado. Então, a remoção da serosidade para ele ser embalado, rotulado, pesado e distribuído. Essas são as etapas do processamento do palmito em conserva, começando pela etapa 1, que é o corte e classificação. Primeiro, o palmito precisa ser lavado para ser retirada a serosidade externa dele, e depois ele vai ser cortado e classificado de acordo com o tamanho adequado. Depois, ele vai ser imerso em uma salmoura de espera, que é uma solução de pH ácido para evitar a oxidação do produto. Depois, o palmito pode ser envasado em um pote de vidro, que serão pesados para manter o padrão da embalagem. Depois, dentro do pote de vidro, é adicionada a salmoura ácida de pH ácido para que seja mantida a qualidade do produto e para que o palmito não oxide. Depois, os potes vão passar pelo processo de exaustão, que é um vapor quente, que vai fazer com que o ar de dentro dos potes de palmito saia, para que eles possam ser embalados a vácuo. Depois, após um controle de temperatura, pode ocorrer o fechamento hermético dos potes de palmito. Em seguida, os potes, após fechados, vão passar por uma esterilização comercial da sua área externa, para que possa ir para comercialização. Antes disso, ele tem que passar pelo resfriamento e por um teste de vedação, que vai conferir se o pote de palmito realmente está fechado a vácuo, hermeticamente, para que evitem intercorrências no produto. Antes de ir para o processo final de comercialização, os potes de palmito, que pertencentes ao lote de fabricação, têm que passar pelo período de quarentena. Ou seja, todos os potes fabricados naquele lote têm que ficar em um local arejado, livre de umidade e limpo, livre de temperaturas muito quentes, para que possa ser feita uma observação durante cerca de 7 dias, para ver se não vai acontecer nenhum vazamento, nenhum estufamento da tampa, se o palmito não vai oxidar e se o líquido ácido não vai apresentar nenhum turvamento. Após esse processo, se der tudo certo e caso os parâmetros estejam de acordo, ele pode seguir para o processo de controle de qualidade. Nesse processo, alguns potes de palmito daquele lote vão ser selecionados e vão passar por uma verificação mais minuciosa, no qual os potes vão ser abertos e o pH do líquido vai poder ser conferido, se ele realmente está na acidez adequada, o palmito vai ser pesado novamente para ver se realmente está no peso certo, vai conferir se o pote estava realmente fechado a vácuo, hermeticamente, e ver se teve algum tipo de proliferação de bactéria. Após esse processo, caso esteja nos parâmetros, o restante daquele lote pode ir para a rotulagem e, por fim, para o armazenamento e transporte, que é a etapa final, e em seguida ele vai poder ser comercializado no mercado. É importante ressaltar que todo o processo precisa estar dentro dos padrões das boas práticas de fabricação, que é a BPF. Para isso, todos os utensílios e todos os materiais usados precisam ser, de preferência, de aço inoxidável. Outro ponto importante a ser destacado nessa agroindústria é o destino dos seus subprodutos, como as bainhas removidas durante sua limpeza. Nesse sentido, estudos vêm sendo desenvolvidos para fomentar a economia circular, gerar renda para a comunidade local e mitigar os danos ao meio ambiente. Como exemplo, destaca-se o desenvolvimento de cimentos e compostos orgânicos, com essa matriz que seria descartada. Outro exemplo é a confecção de papéis e a utilização em outras indústrias, como para otimizar a fermentação e produzir celulase, ou também sendo substrato para suplementos alimentares. Além disso, os subprodutos do palmito vêm sendo utilizados na descoloração de efluentes.
De modo geral, a economia circular vem sendo estudada, destinando os subprodutos para variadas utilidades, como na produção de bioetanol, biofertilizantes, biocompostos, móveis e artesanatos e até mesmo para a própria alimentação humana. Isso agrega valor ao sistema e reforça sua sustentabilidade. Agora falando sobre os efeitos que a agroindústria do palmito gera economicamente. Primeiro falando sobre o mercado interno. O mercado interno de palmito tem como principais produtores os estados de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná e Bahia. O estado de Goiás tem que ser desconsiderado dessa análise, porque ele produz principalmente a palmeira real, e esse trabalho se foca na produção do palmito de pupunha. O estado de São Paulo e de Santa Catarina são os maiores produtores, respectivamente produzindo 38.525 toneladas e 28.422 toneladas de palmito por ano. Quando a gente fala sobre o consumo dentro do mercado interno, o Brasil ele é o maior consumidor de palmito do mundo. 75% de todo o palmito produzido é consumido aqui dentro. E ele é consumido principalmente pelas classes A e B. Tanto que, quando houve a ascensão da classe média e o brasileiro começou a ganhar poder de compra, o consumo do palmito também aumentou. E esse produto circula cerca de 228.223.000 reais anualmente. Agora, voltando ao mercado mundial de palmito. Quando a gente olha para esse mercado externo, os maiores exportadores são Equador, Bolívia, Peru e um destaque também para Costa Rica, que normalmente fica disputando esse terceiro lugar com o Peru entre os maiores exportadores. O Equador ele é o maior exportador de longe, exportando cerca de 57% de todo o palmito produzido, representando, na verdade, 57% de todas as exportações de palmito mundiais, o que gera mais ou menos 50 milhões de dólares, seguido por 10,15 milhões da Bolívia e 8,2 milhões do Peru. Quando a gente olha para o lado dos importadores, tem-se França, Estados Unidos, Argentina e o Chile. O palmito é visto mundialmente como um produto de alta valorização gastronômica, tanto que ele é um produto indicado no Guia Michelin, o Guia de Estrelas Michelin. A França, ela importa 30 milhões, os Estados Unidos 27 milhões de dólares e a Argentina 8,7 milhões de dólares. Mas como que o Brasil se encaixa dentro desse mercado? O Brasil ele é o maior consumidor de palmito do mundo, mas ele também é o maior produtor. 95% de todo o palmito produzido no mundo é produzido em território nacional. Mas como que então ele não está dentro dos maiores exportadores de palmito? Isso se dá por causa dessa política extrativista que o Brasil tem nessa exploração. As características que os maiores exportadores compartilham é que essas produções são de cultura permanente e que permitem rendimentos, no mínimo, constantes de escala. O Brasil também já foi o maior exportador mundial de palmito. Esses são os países que o Brasil exporta palmito, principalmente Estados Unidos e Japão. E esse é um gráfico que mostra as exportações entre o Brasil e o Equador, dos anos de 1990 até 2002. Dá para perceber que a partir de 1990, meados de 1996, o Equador passou a ser o maior exportador de palmito do mundo, enquanto a produção do Brasil caía. Acerca dos impactos ambientais, observa-se que a produção do palmito proveniente da pupunha é ambientalmente mais vantajosa se comparado com o palmito proveniente da palmeira jussara e do açaizeiro, devido às suas características ambientalmente benéficas, como a precocidade da pupunheira e o seu farto perfilhamento. Além disso, ela permite um plantio agroflorestal, que proporciona a adubação do solo e a proteção do solo contra erosões de diversos tipos, como a erosão por chuva. Além disso, apresenta um alto rendimento e é um produto cultivado, não proveniente do extrativismo indevido, o que reduz os impactos ambientais. Ademais, é necessário mencionar que há uma redução no uso de agroquímicos nessa variedade, como inseticidas, pesticidas e etc. Acerca dos impactos socioeconômicos, observa-se que a produção do palmito proveniente da pupunha é vantajosa por promover uma educação no campo, geração de renda e empregos. Além disso, observa-se que é um produto rentável, que possui uma qualidade superior se comparado aos outros palmitos de outras espécies, é competitivo no mercado e possui uma relação de custo-benefício positiva para o produtor. Na prática, a gente pode observar, como esse caso dos Programas de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade do Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo Sul da Bahia, os PDCIs, que em parceria com a Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia, a Copalme, possuem o objetivo de desenvolver de forma socioeconômica e ambiental a região. Assim, a ideia deles tem que os projetos fomentam sinergeticamente a geração de trabalho e renda, a educação no campo de qualidade, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e a conservação dos recursos naturais. Assim, eles possuem um objetivo comum que abrange as comunidades e reforça o conceito da governança participativa. Assim, eles buscam se orientar pelos 8 Objetivos do Milênio criados pela ONU, com foco em 4 principais, como acabar com a fome e a miséria, a educação básica de qualidade para todos, promover a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e promover um trabalho em conjunto pelo desenvolvimento. Quanto às inovações tecnológicas na agroindústria do palmito, ressalta-se que nós temos o melhoramento genético da espécie, que é feito através da seleção de pupunheiras que vão passar pelo teste de progênies, que é uma análise estatística de suas descendentes, das descendentes de uma pupunheira.
E isso vai favorecer a seleção e a reprodução de sementes daquela pupunheira que apresenta estatisticamente maior qualidade e maior potencial produtivo para as lavouras. Também ressalta-se a tecnologia da clonagem, que permite uma maior produtividade. É uma tecnologia que foi desenvolvida pela empresa Vivetec e pelo Senai do Paraná, que é o cultivo in vitro de mudas de pupunheira, o que favorece a clonagem e garante aumento de 40% da produtividade. Sendo assim, essa tecnologia permite o maior controle de mudas, a maior produção, o maior grau de perfilhamento das mudas, o maior peso do palmito, o que é bom para o mercado, e uma uniformidade da lavoura. Concluindo a nossa apresentação, ressalta-se que o Brasil enfrenta intempéries na agroindústria do palmito. Apesar disso, é uma cultura promissora. O palmito, principalmente de pupunha, é um grande concorrente para os processos de economia verde e economia circular, porque tanto seus produtos quanto seus subprodutos são utilizados cada vez mais como uma opção de desenvolvimento. Então, o país apresenta uma boa potencialidade para esse cultivo, apresentando clima e solos favoráveis através de pesquisas e investimentos na área. Essas são as nossas referências bibliográficas. Nós agradecemos pela atenção.